Shalom, vamos fazer nossa abordagem semanal da Parashá. Parashá de Kitavó, lembrando que quando eu fui para Israel, foi exatamente na semana que caiu essa Parashá. Dizem alguns rabinos que a Parashá sempre tem alguma coisa a ver com a pessoa em si, com o que acontece na vida da pessoa. E no meu caso, é muito interessante, porque quando você vier à Terra, né, então foi quando eu saí daqui do Brasil, em 1980 alguma coisa, acho que 1984. Mas, bom, aqui nessa Parashá nós temos de novo aquele caso que falamos sobre as primícias, né, sobre os bikurim, e a única Haggadah que faz todo o trecho, recita todo o trecho trazido nessa Parashá, é a Haggadah de Pesach de Rabi Moshe Ben Maimon. As outras Haggadot de hoje deixam o trecho só parcial. E tem muitos aumentos, né? Muitos aumentos que não... As pessoas acabam chegando até a madrugada ainda recitando a Haggadah. É uma pena isso, porque para algumas pessoas, principalmente idosos, isso causa até um sofrimento. Então, no nosso caso aqui, a nossa Haggadah é a Haggadah do Rambam. Nós fazemos o Pesach com apenas 2 matzot e não 3, como se faz por aí. Nós não ensinamos as crianças a roubarem o que chamam de afikoman, né? Que na verdade não é afikoman, é afikimon. Mas não é o assunto da Parashá, só que o trecho Arani Ovedavi é o trecho que nós estamos na Haggadah. E a nossa Haggadah é bem curta, então geralmente nós terminamos tudo antes da meia-noite. No mais, temos aqui muitas mitzvot importantes, mas vamos primeiro lembrar. Desculpem o barulho aqui, mas nós temos uma quadra de esporte, temos jovens, adolescentes, e realmente são bem barulhentos. Geralmente eu gosto de gravar esse vídeo dessa Parashá antes do meio-dia, para evitar tudo isso, mas nem sempre é possível, e hoje mesmo não foi possível. E vamos continuar nossa abordagem, apesar do barulho, não tem muito o que fazer com isso. Não tem um aplicativo que desfaz o som, não sei nem como isso funciona. Pois bem, aqui tem um mandamento muito interessante, mas antes vamos abordar outra questão, que é Kitavó. O povo estava indo no deserto e o povo já ia adentrar a terra de Israel, e Deus já coloca ali algumas, através do seu profeta, para você saber, algumas regras. Para quem não sabe, enquanto estávamos no deserto, não era necessário fazer shechitá, não éramos obrigados a shechitá. E entre os mandamentos que nós tivemos obrigação de cumprir na terra de Israel, estão os mandamentos de Terumot, Maaserot, e isso teria que variar de acordo com os anos. Então, lógico, traduzido para vocês, Terumot seriam as ofertas, oferendas, né, que eram dadas aos Kohanim, e Maaserot tinha Maaser Rishon e Maaser Sheni. O Maaser Rishon, ele tinha que ser dado do que sobrou depois de retirada a Terumá para o Kohen. Do que sobrou era dado ao Levi uma 10ª parte, um dízimo. E
Do que restava disso, depende do ano, né, contando da Shemitah. Quem não sabe o que é Shemitah, seria o ano sabático, como traduzem os cristãos. São 7 anos, né? 6 anos você trabalha a terra, e no 7º ano a terra descansa. Então o primeiro e segundo ano, a segunda dízima, a família tinha que comer dentro das muralhas consagradas de Jerusalém. No 3º ano e no 6º ano, era distribuído aos pobres. E é por isso que está escrito nessa paraxá: Bi'alti et ha-kodesh min ha-bait, eu já separei o Kodesh. O Kodesh seria a terumá. Vegam letativ la Levi velager. Dei para o Levi e dei para o Ger. Quer dizer, não é somente o Ger nesse caso, o convertido, porque geralmente um convertido é tido como órfão. Por quê? Porque não tem família no povo judeu. Então, é uma pessoa sofrida e precisa ser atendido, ser ajudado. E o Levi, nós já sabemos do que acontece com o Levi, nós já conversamos sobre isso aqui. É uma tribo um tanto sofrida também, porque depois do que aconteceu lá em Shechem, Yaakov falou palavras pesadas para os levitas e para os simonitas. E o Tosafot Yom Tov, é um exegeta da Mishnah, ele diz que os Leviim conseguem até melhorar em vida financeira quando conseguem superar a sua ira. Ou seja, o obstáculo maior para os levitas em relação à sua capacidade de ter um bom êxito financeiro, material na vida, é somente sua ira. Isso é um povo irascível, difícil de suportar, tanto que quando uma pessoa matava alguém, assim, não intencional, acidentalmente, então tinha que ir para uma cidade de refúgio, e essa cidade de refúgio eram as cidades de Leviim, e lá, para eles ficava tão insuportável que eles só podiam sair de lá quando o Kohen Gadol morresse, e os levitas são difíceis mesmo, tanto que para manter o Kohen Gadol acordado no Yom Kippur, traziam crianças levitas, porque são bem implicantes, né? Falando no português assim bem comum, são pessoas bem difíceis de se lidar, muito diretos, muito francos, e às vezes acabam atingindo pessoas. Então essas pessoas que chegavam numa cidade de refúgio acabavam rezando para que o Kohen Gadol morresse logo. Chega a ser um pouco cômico, não é? Mas infelizmente é verdade. Pois bem, falamos um pouco sobre as terumot, sobre os maaserot, só lembrando para vocês que pelo fato de a Torá não haver estipulado uma quantidade certa para terumá, deixando na mão de cada judeu o que ele decide que ele vai dar. E também lembrando que isso aqui tudo é questão agrícola, viu? Não é questão de dinheiro, não. O que fazem aí de certos grupos religiosos de cobrar o dízimo de seus fiéis como se fosse uma obrigação da Torá, e eles não têm obrigação nenhuma com a Torá. Isso tudo é uma discrepância com a verdade de Deus. Então, são dízimos monetários, são dízimos, desculpem, agrícolas, e
os sábios estipularam que seja dado ou 60, uma parte de 60, ou uma parte de 40 da teruma para os Kohalim. E depois, separada a dízima para o Levi. E o Levi, por sua vez, separa do que ele recebeu também 10% e dá de novo para o Kohen. Depois, a segunda parte, né? Os outros 10% do que restou tem que ser comido dentro das muralhas de Jerusalém, no ano primeiro, no ano segundo, no ano quarto, no ano quinto. E nos outros anos, distribuído para os pobres. Mas eu abordei isso aqui com vocês porque é muito importante, porque muita gente não entende essas leis e pensam erroneamente. Então nós temos também um mandamento, mas esse mandamento dos sábios, eles decidiram que haja também um dízimo monetário, mas esse dízimo monetário, ele é totalmente diferente do que acontece por aí. Já vou avisando logo. Assim como nós temos o dízimo, a primeira dízima que vai para o Levi, e depois nós temos a segunda dízima, que é para ser comido dentro das muralhas, depende do ano, distribuído para os pobres. Então, os sábios fizeram a mesma coisa, decidiram que 20%, uma dízima, duas dízimas, seja separado. Monetário. E o que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro, 10%, ele é colocado ali de lado. Quando puder ser distribuído para órfãos, para viúvas, para pessoas pobres, judeus pobres, judeus que sofrem com questões financeiras, então já estaria reservado. E os outros 10% ficam reservados para comprar livros, para comprar mezuzá, para comprar tefilim, para comprar talet, coisas essenciais para o cumprimento do judaísmo, da Torá. Então, eu abordei esse tema porque eu tinha falado sobre os Mahasirot, né, que são agrícolas. Agora, nós temos nessa Parashá um mandamento muito interessante. O mandamento é V'halachta biderachav. Você tem que andar pelos caminhos de Deus. Mas, pai, Deus não tem perna, Deus não anda. Então, a referência aqui não é sobre o movimento. É difícil hoje. Não é questão de andar, né? É uma forma de dizer que assim como Deus é chamado de Hanun, Rahum, piedoso, misericordioso, paciente, benevolente, tudo mais, tudo que nós já sabemos sobre Deus. E nós sabemos que Deus não é um ser humano para que possa ser chamado assim. Ele está muito além de tudo isso. Porém, ele é chamado assim para que nós saibamos que nós temos que andar pelos caminhos dele e que nós temos que copiar para nós essas midot, essas virtudes. Nós temos que procurar nos parecer com essas virtudes. Isso foi dito para nós, não para glorificar a Deus. É muito importante que nós tenhamos isso, e esse eu acho que é o mandamento mais importante que nós temos nessa paraxá. E tem muita coisa que poderia ser dito, né? Eu já abordei um pouco de tudo. Tem a questão que eu falei da Shechitá também. Shechitá não era obrigado no deserto, depois ficou obrigado na terra de Israel. Então, na terra de Israel, nós temos mandamentos especiais, inclusive, voltando atrás, sobre a questão dos dízimos, dos estrumot. Tudo isso são mandamentos que dependem da terra de Israel. E também das redondezas ali, Síria, Líbano, parte do Iraque. Mas aqui, para quem mora no Brasil, não tem que separar esses dízimos. Aqui não tem obrigação nenhuma, a não ser, claro, que o fruto haja sendo
haja sido importado da terra de Israel. Aí é outro assunto. Bom, esclarecemos esse mandamento, esclarecemos o que quer dizer andar nos caminhos de Deus. Recomendo a todos um bom estudo do Mesilat Yesharim, que é o livro que mais leva a pessoa a conseguir atingir esta meta. E desejo a todos Shabbat Shalom, Umevorach.